galera, estamos aqui de novo, direto dos estúdios do Aula D, na capital dos gaúchos, que hoje está ensolaradíssima, não sei como está aí, o local onde vocês estão assistindo, desejo que esteja um dia tão lindo quanto está aqui em Porto Alegre. Essa que vos fala então, professora Pamela Damasceno, professora de língua portuguesa, e eu convido vocês a seguirem comigo o estudo da sintaxe interna, que nesse momento está tratando do adjunto adverbial. Nós já havíamos falado anteriormente das funções do adjunto adverbial, né, a que se propõe esse termo, enfim, e agora nós vamos propriamente falar das circunstâncias que ele expressa, ok? E quando a gente fala em adjunto adverbial, vamos fazer aquele resgate rápido, gente. O primeiro termo que nós analisamos há alguns vídeos atrás, o sujeito, depois nós analisamos, enfim, os verbos, lembram? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Depois nós passamos para a análise propriamente dos tipos de predicado, ok? Não sei se foi nessa ordem, mas enfim, nós já passamos por isso também. Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Lembraram aí? Olharam os registros? Pois é. Trabalhamos também com os tipos de objetos, né? Objeto direto, objeto indireto. E eis que chegamos aqui ao adjunto adverbial, que em tese é o termo que em uma ordem direta é o último que aparece, mas que eventualmente, como falamos, ele foge e se desloca lá para o início da oração, lá para o meio da oração, mas todos sabemos aqui que o local deste safadinho é lá no final da oração. Sempre que ele foge, se desloca, vírgula nele. Depois dessa pequena retrospectiva que aqui fizemos, convido vocês então a analisarem os adjuntos adverbiais que comumente mais aparecem nos contextos de prova. Sigam comigo então. Adjunto adverbial de lugar. E para tratar do adjunto adverbial de lugar, eu tomei a liberdade de trazer um excerto de música conhecido de todos, assim espero. Aliás, assim acredito, né? Vou te esperar na minha humilde residência. E aí, conhecem aí? Pois é, Michel Teló deu voz aí como intérprete, né, dessa canção, não sei, enfim, se é autoral dele. Michel, se você estiver aí me assistindo, conta pra mim se é sua. Que pretensão, né? Mas enfim, vou te esperar na minha humilde residência. Nós temos aqui, ao final da frase, na minha humilde residência. Eis aqui um exemplo de adjunto adverbial de lugar, né? Ao final ali da oração, nós temos aqueles termos que dão ideia, aquelas palavras que juntas dão ideia de lugar. Eis aqui um exemplo de adjunto adverbial de lugar, ok? O local, como o adjunto adverbial aqui está onde ele deveria estar, que é no final da oração, não há nenhuma vírgula, né? Quando porventura ele se deslocar, aí sim nós colocaremos vírgula nele. Se vocês quisessem uma pergunta, né? Porque para descobrir o sujeito nós tínhamos uma pergunta, para descobrir o objeto, então nós também poderíamos fazer perguntas. Se vocês quiserem uma pergunta para descobrir quem é o adjunto adverbial de lugar, esta pergunta é sempre onde. Vou te esperar onde? Na minha humilde residência. Sempre que vocês perguntarem onde e a estrutura responder, bem provavelmente tratar-se-á de um adjunto adverbial de lugar, ok? Sigamos então, fazendo uma análise mais específica do adjunto adverbial de lugar. Vou esperar ela, eu fiz uma adaptaçãozinha, né? Vou esperar ela na minha humilde residência. Primeira coisa que nós fazemos sempre, não ouvi aí, vamos lá, respondam aí. Achar o verbo. Neste caso, nós temos uma locução verbal. Por quê? Nós temos um verbo ao lado do outro, sendo o primeiro verbo sempre o auxiliar, uma vez que ele está aqui só para expressar o tempo, o modo, a pessoa, o número. Ele está com uma função auxiliar aqui, de indicar essas condições. E o segundo verbo sempre o principal, que está aqui no infinitivo, né?
E por que ele é o principal? Porque ele que contém a ação verbal em si. A ação verbal é esperar. A significação que importa é a significação da espera, não a significação do ir, digamos assim. Então, nós temos uma locução verbal, que conta como uma oração, uma vez que eles se auxiliam aqui, né? O auxiliar complementa o principal, digamos assim. Encontramos o verbo. Quem vou esperar, né? Aquela primeira pergunta que a gente faz. Opa, quem vou esperar? A resposta é eu. Como eu não está expresso aqui, nós temos aquele famoso caso de sujeito oculto, também conhecido como sujeito desinencial, uma vez que nós podemos descobrir quem ele é por esta desinênciazinha, também chamado de sujeito elíptico. Lembraram aí? Muito bem. Localizamos o verbo, nesse caso a locução verbal. Na sequência perguntamos quem ao verbo, certo? A resposta seria o eu, que por não estar expresso é chamado de sujeito oculto. Vou esperar, ponto. Pode isso? Não, né? Por quê? Porque essa locução aqui, ela se trata de uma locução de trânsito, de uma locução transitiva, de um verbo transitivo, de verbos aqui transitivos que precisam ser completados. Quem está completando é o objeto e ao final nós temos o onde, né? Que se nós perguntássemos, descobriríamos que é na minha humilde residência, para fazer sei lá o que, né? E aqui está o adjunto adverbial exatamente onde ele deveria estar, portanto, não há necessidade de vírgula. Primeiro aqui o sujeito, que embora não apareça, nós sabemos que ele é o eu, o verbo, o objeto e na sequência o adjunto adverbial, nesse caso de lugar. Tranquilo, gente? Vamos a outro. Esse adjunto adverbial de lugar, ele costuma aparecer muito e nós costumamos utilizá-lo o tempo todo, né? Assistir ao jogo do Brasil no estádio do Inter. Vou usar o meu time, tá? No estádio do Inter seria o adjunto adverbial de lugar, ok? Muito bem, ele é muito. Nós usamos o adjunto adverbial de lugar o tempo todo. O segundo adjunto adverbial que eu considero um dos mais usados é o adjunto adverbial de tempo. Vejamos um exemplo. Os convidados chegaram às 10 horas, né? Qual a estrutura aqui que está dando ideia de tempo? Pensem aí. É, isso mesmo, gente. Às 10 horas. Ao final da frase, onde deveria estar de fato o adjunto adverbial. Professora, tem alguma pergunta que eu possa fazer para assegurar que ele é um adjunto adverbial de tempo? Já que para saber se é um adjunto adverbial de lugar eu posso perguntar onde? Sim, tem uma pergunta que vocês sempre podem fazer para descobrirem um adjunto adverbial de tempo. Essa pergunta é quando? Os convidados chegaram. Quando? Às 10 horas. Sempre que vocês fizerem a palavra quando, aliás, sempre que vocês fizerem a pergunta quando e ela for respondida, nós temos aí o adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial de lugar e adjunto adverbial de tempo, eu, professora Pamela, considero praticamente os mais importantes que existem. Não que não existam outros tantos, que nós vamos ver, inclusive, no detalhe e na sequência. Tá bem? Mas, por enquanto, nos contentemos com isso. Convido vocês que sigam aqui comigo, ok? Dúvidas, dívidas, e as crises existenciais também, tá? Beijos da Profa Pan.